Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês, refletindo na palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor que nos edifica, que nos transforma, que faz com que a gente não se amolde a esse mundo, mas que na verdade a gente possa avançar, crescer em Cristo Jesus e vivenciar novos tempos na presença do Senhor. Eu sou Flávia Nascó e quero hoje orar com você mediante a palavra que está em Atos 4, do versículo 36 ao 37. Nós vamos meditar sobre a oferta de Barnabé. Existem aqui alguns princípios que nós vamos extrair dessa mensagem que nos ensinam a ter uma conduta de generosidade, a ter uma conduta de fé, de entrega total ao Senhor. Então vamos meditar nessa palavra? Em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, a oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amados, esse é um texto curto, mas que traz um episódio muito impactante que tem muitos desfechos depois e impacto na vida de outras pessoas. Mas o recorte que nós vamos fazer aqui é da oferta que Barnabé fez. Quem era Barnabé? Qual a figura de Barnabé nessa história? Barnabé era membro de uma tribo sacerdotal de levitas. Quem eram os levitas? Aqueles que cuidavam na casa do Senhor. Natural da ilha de Chipre. A ilha de Chipre era uma das regiões mais caras da ilha do Mediterrâneo. Era uma região assim, que o metro quadrado daquela região era muito caro, ou seja, financeiramente indica que Barnabé era alguém que tinha poder aquisitivo, que tinha propriedades e que tinha posses. Então, Barnabé era da ilha de Chipre. A ilha de Chipre, que fica ali na região do Mediterrâneo, depois do Mar da Sardenha, entre o Mar da Sardenha e a região de Sardenha e Sicília, é uma região afortunada financeiramente. Tendo essa terra, o que Barnabé fez? Ele pega aquela sua propriedade e aí os levitas no Antigo Testamento eram proibidos de possuir propriedades em Israel, como fez lá a divisão das tribos. Mas, aparentemente, a lei não estava mais vigorando naquele período. E Barnabé era um levita. Também é possível a gente observar que o campo que ele tinha posses era na ilha de Chipre. Então, que essa ilha era uma ilha realmente rica naquela região, uma terra rica. Como a gente pensar assim em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, o metro quadrado de Belo Horizonte mais caro é ali a região do Lourdes, o bairro de Lourdes, né? A ilha de Chipre mais ou menos pode simbolizar um pouco isso para o povo mineiro, ou a terra em Copacabana para o povo no Rio de Janeiro, ou o Morumbi para quem mora em São Paulo, e assim vai sobre as regiões que aquela área ali é uma área cara, né? É uma área de valorização. Então, amados, o que a gente precisa verificar aqui é que Barnabé era alguém, convertido, inclinado ao Senhor, um homem, que estava ali entregue a cumprir o propósito para o qual o Senhor tinha o chamado. E ele vem cumprindo esse propósito, ele mais tarde vai se tornar o companheiro de Paulo em algumas viagens que ele vai fazer. Mas nesse momento onde Barnabé está se alinhando com a vida da igreja, nós observamos que ele estava ali contribuindo com a edificação do reino de Deus. E ele foi um dos primeiros cristãos assim a ser mencionados, que começam a fazer parte dessa igreja primitiva, logo após o movimento de Pentecoste. A comunidade cristã em Jerusalém estava muito unida e muitos vendiam suas propriedades para ajudar na edificação do reino de Deus.
As propriedades eram também vendidas para ajudar os necessitados, ou seja, o povo de Deus era um povo unido, no qual eles reuniam seus recursos para distribuir, para tornar de forma generosa a partilha no meio dos irmãos. Barnabé fez isso de maneira exemplar. Partiu do coração dele. Ele sentiu, olha, ele não olhou nem pensou na retenção. Ele foi lá, fez aquilo que ele tinha no coração e mostrou algumas coisas com isso. Ele mostrou compromisso com a comunidade, porque a motivação de Barnabé de vender o campo e doar o dinheiro aos apóstolos mostra que ele tinha profunda compreensão da necessidade dos irmãos na fé e que o seu compromisso com a comunidade cristã era maior do que o desejo de acumular capital. Outra característica que nós vemos aqui é a generosidade e o Espírito de Deus agindo em unidade. Notem, irmãos, o ato de Barnabé demonstra que o espírito da generosidade permeava na comunidade cristã do primeiro século. Ele desejava promover a unidade e ajudar mutuamente todos os irmãos. Aqueles que tinham mais contribuíam com os que tinham menos, e aqueles que tinham menos em pós contribuíam em orações, em aliança, em devoção ao Senhor, mas em unidade andando no corpo de Cristo. Que momento precioso é ver isso numa comunidade, onde as pessoas começam a entender que tudo que você tem em excesso no seu guarda-roupa, no meio das suas coisas, até o excesso da sua conta bancária, isso será lhe cobrado quando Jesus voltar. O que você andou fazendo com esse excesso? Porque a retenção que você teve, os acúmulos que você teve, faltou na mesa de alguém, faltou no guarda-roupa de alguém, faltou na vida de alguém. Ah, Flavinha, mas agora a gente vai fazer, a gente que vai ser aqueles que fazem os Robin Hoods espirituais, a gente é que vai ter que fazer a igualdade. A desigualdade sempre existiu, mas nós não estamos falando da desigualdade do mundo, porque o mundo jaz do maligno. Nós estamos falando dos ensinos para o povo de Deus, para aqueles que querem guardar os preceitos da fé, para aqueles que querem guardar a vida em comunidade, a vida cristã. Então, pense sempre nisso, ore ao Senhor para que haja generosidade no seu coração, para que você viva verdadeiramente de forma generosa, de forma que você tenha liberalidade para fazer como Barnabé. Que lindo, né? A palavra Barnabé fala sobre isso, né? Bar quer dizer filho de, Nabé quer dizer Espírito Santo. Então José, que tem o sobrenome Barnabé, ele trazia características de filho, do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda, Nabé vai significar isso, né? Filho do Espírito Santo. Que gracioso trazer características no qual as pessoas olham e falam, nossa, vai ali uma filha do Espírito Santo. Eis que eu vejo ali um verdadeiro filho do Espírito de Deus. Por quê? Porque essas características são tão visíveis, são tão reais, que as pessoas vão te dar codinome, não pejorativos, mas codinomes na verdade, que te identificam pela sua espiritualidade. Quem dera se nós andássemos assim na comunidade, na igreja moderna. Ainda não estamos assim nesses dias, ainda estamos sendo vistos ainda como um povo de Deus, sendo muitas vezes comparado até com atitudes que não são agradáveis para o povo de Deus, que não representam verdadeiramente o povo de Deus. Mas vamos voltar para o nosso texto. Olha aí o que diz no versículo 37, No versículo 37 fala assim: como tivesse um campo, sua propriedade, como tinha uma riqueza, vendendo, ele desfez essa riqueza e trouxe o preço e o depositou no pé dos apóstolos. Amados, ele não é obrigado a fazer isso. Isso partiu do coração dele. Ele fez um voto com o Senhor. Não façamos votos de tolo. Aprendemos aqui que honrar os nossos compromissos, aquilo que a gente diz que vai fazer, cumpra os teus votos, para que você não seja pego de forma mentirosa, agindo de forma leviana, enganando as pessoas, porque muitas vezes o homem não vê, ou você descumpre as alianças, ou você descumpre os seus acordos tácitos. O que são acordos tácitos? Não são aqueles que precisam estar no papel para ter validade. Havia um tempo em que a palavra penhorada, ela tinha um poder. A palavra penhorada era como uma assinatura no papel. Hoje em dia as pessoas nem estão
respeitando mais a assinatura no papel. Hoje em dia está tendo que ir a juízo, definir situações, porque não existe mais um coração íntegro entre os irmãos na vida da própria igreja. Quem dirá no mundo, né, que não tem os valores cristãos? Mas nós precisamos alinhar a nossa vida de santos aqui na terra com o propósito eterno de Deus. Então, voltando para o nosso texto, que nós vemos a consequência desse episódio. Quando Barnabé tem essa atitude, a generosidade dele é reconhecida e elogiada pela comunidade cristã. Os irmãos olham e veem com bons olhos. Ele se torna um exemplo para a comunidade, de modo que praticar a solidariedade, o amor cristão, se torna algo bonito de ver, mas lindo de praticar. Seu ato, na verdade, de doação ajudou a fortalecer a comunidade em um momento de necessidade. Barnabé não olhou para o número, o valor numérico daquela oferta. A oferta de Barnabé contribuiu para a formação de uma cultura de generosidade e apoio mútuo que muitos de nós muitas vezes esquecemos. Ela foi vital para a sobrevivência e o crescimento da igreja primitiva. E nos dias de hoje nós precisamos clamar para que Deus traga espíritos de generosidade, para que Barnabé sejam manifestados na nossa geração, para que mais pessoas se posicionem. A atitude de Barnabé nos ensina a importância de sermos generosos em nossos recursos, seja dinheiro, seja no tempo, seja nas nossas habilidades. Devemos estar dispostos a ajudar aqueles que estão em necessidades, assim como Barnabé fez naquela época. Devemos também observar que a vida cristã não é apenas uma relação individual com Deus. Eu só devo, eu só presto contas do que eu faço para Deus. Amados, a própria palavra vai dizer como você pode dizer que ama Deus, que você não vê, que está invisível, mas embora seja real. Como você diz que ama esse Deus se você não ama o irmão que você vê? Hipócrita, é isto que a palavra de Deus nos chama, mas também sobre como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Devemos cultivar um espírito de unidade, devemos buscar o apoio uns dos outros na comunidade, devemos tomar o exemplo de Barnabé como um exemplo inspirador a ser seguido e devemos clamar para que o Senhor coloque verdade no nosso coração, inteireza de caráter e que nós possamos agir e mergulhar na fé, essa fé de compartilhar esse dom da generosidade, de fazer além do que nos é pedido, mas nos entregar de coração em cada instante. Quero orar com você nesse momento, que o exemplo de Barnabé fique sobre as nossas vidas, que num tempo de individualidades, que num tempo de acúmulos de capital, que num tempo em que os ricos se tornam muito mais ricos e que os pobres estão ficando cada vez mais pobres, a comunidade cristã possa entender que o objetivo dela é partilha, que os dízimos e as ofertas sejam para gerar equilíbrio no corpo de Cristo e não fazer grandes prédios e impérios para uns ou os outros desfrutarem, que haja unidade, que a entrega de cesta básica na casa de Deus não seja um motivo de humilhação, de dizer você não vai precisar ou você não precisa disso, porque um dia talvez nós precisamos. Um dia talvez o Senhor está nos mostrando que a necessidade de que um irmão vai vir e te abençoar, isso não é humilhante, porque isso mostra a generosidade e a humildade em quem recebe e o dom de acolhimento daquele que também está recebendo. Deus está trabalhando o caráter, Deus está melhorando o nosso ser, Deus está nos ensinando a viver em comum unidade com os irmãos. Vamos orar nessa hora? Pai, em nome de Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo, em unidade, ó Pai, nós estamos aqui apresentando a Ti a nossa oração baseada e fundamentada nessa palavra. Senhor Deus, agradecemos por nos dar exemplos de fé como Barnabé, de sermos filhos como ele foi do Espírito Santo, de trazer a generosidade latente na nossa caminhada.
que esse exemplo que nos mostra o verdadeiro significado da generosidade, do amor ao próximo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cultivar um coração generoso, disposto a ajudar aqueles que estão necessitados, que possamos ser parte ativa, Senhor, da nossa comunidade, promovendo a unidade, promovendo o amor e a irmandade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a lembrar que cada ato de bondade e que cada recurso que partilhamos faz a diferença na vida de alguém. Ajuda-nos, Senhor, a ser desprendidos, a abrir os nossos armários e olhar se eu tenho 2 casacos, se eu tenho 3 casacos, eu posso abençoar alguém com um. Ajuda-nos, Senhor, a não ter muitos sapatos lá para colecionar, olhar uns e eles até estragarem com o tempo, Senhor. Nos ensina a ser desprendidos, mas a semear na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que partilham o pão no dia a dia, a ser aquele que visita o irmão e leva o cafezinho e não fica esperando ser servido, mas ser aquele que leva a bênção para a casa de alguém. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser melhores todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que cada ato de bondade, que cada recurso partilhado faz total diferença no corpo de Cristo. Que o nosso desejo de servir não venha, ó Pai, ser aquele que busca reconhecimento, não seja aquele que bate a selfie quando faz um ato de generosidade, mas seja aquele que entrega, ó Pai, verdadeiramente no secreto ao Senhor. E que o Senhor, ó Pai, é galardoador daqueles que cumprem os teus desígnios. Pai, que o amor genuíno por Ti nos ensine, Senhor, também a amar os nossos irmãos e a praticar essa verdade. Que nós possamos, Senhor, andarmos, ó Pai, em unidade. Possamos, ó Pai, em vez de buscar reconhecimentos humanos, focar em servir e ajudar uns aos outros, sabendo que as nossas ações podem sim inspirar os irmãos e fazer a diferença na terra. Ah, Pai, levanta mais Barnabés nessa sociedade. Levanta mais conselheiros, filhos do Espírito Santo. Levanta, ó Pai, homens e mulheres que sejam embebidos, ó Pai, pela unção de Barnabé e que façam a diferença, ó Pai, e que a oferta de Barnabé, ela multiplique, ó Pai, na vida dos nossos irmãos, porque, ó Pai, o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Aqueles que depositam na terra boa do Teu reino, aqueles que depositam na terra boa do Teu altar, o Senhor é galardoador, ó Pai, daqueles que o buscam, e o Senhor multiplica cada vez mais, ó Pai, na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, aqueles que já andam em generosidade, aqueles que andam em avareza, Senhor. Eu oro para que eles sejam desprendidos nessa hora, para que nenhum espírito, ó Pai, opressor venha impedi-los, ó Pai, de ser semeadores na vida dos irmãos, para que eles possam entender que há um propósito maior a se cumprindo no nosso meio, o propósito da unidade, o propósito da comunhão. Ó Pai, que o espírito da generosidade, o espírito da unidade em Cristo Jesus possa, ó Pai, atuar cada vez mais nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, oramos para que os teus filhos, ó Pai, jamais faltem semente na mão dele e eles sejam semeadores também no teu reino, que sejam generosos uns para com os outros, que sejam submissos uns aos outros e que eles considerem, ó Pai, superior o irmão. E em tudo, Senhor, eles tenham um coração desprendido, generoso para fazer aquilo que precisa ser feito. Nós oramos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um dos irmãos que está nessa oração nesse momento. Que, ó Pai, eles possam vivenciar um novo tempo na Tua presença e que eles também possam desfrutar da bênção de ser generosos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos vemos no próximo Ore Comigo, no mais um estudo da palavra, revelando as Escrituras e, acima de tudo, orando baseado nos exemplos que a palavra de Deus nos dá. Que Deus abençoe você, que o espírito de generosidade te tome nessa noite ou nessa manhã e que você possa
usufruir e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Que Ele te faça próspero, que Ele te faça frutífero, que Ele te faça generoso na autoridade que há no nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amado. Tchau, tchau.